Bom, pessoal, teve início aqui, iniciou-se as oitavas de final. E aí, estamos tendo 2 jogos por dia. E tivemos o jogo entre Holanda e Estados Unidos da América. Tu analisar assim, claro, é que essa é a segunda fase da competição, assim. É bom sempre tu refletir, por exemplo, o que fez cada clube, como é a oitava, recém segunda fase, o que fez cada seleção na primeira fase e o que fez, e aí comparar, né? Fazer um comparativo, o que fez nesse jogo. A Holanda foi a primeira do grupo ali, ela teve do grupo A 2 vitórias e um empate. E os Estados Unidos da América ali se classificaram no último jogo ali com uma vitória sobre o Irã. O jogo acabou, foi 3-1 para a Holanda. Mas assim, o resultado em si não foi um bom jogo. Esse é o detalhe, não desmerece nenhuma das seleções. E aí por exemplo, 3-1, e aí tu faz um comparativo, o que manteve, o que progrediu naquelas, em comparação com a anterior. A Holanda ganhou umas vitórias, sim, ganhou do Catar. Então o Catar até não teve muitas dificuldades, assim, sem desmerecer a seleção anfitriã do Catar. Ganhou de Senegal aos 39 minutos do segundo tempo, e o jogo estava pegado. Aos 39 minutos ela conseguiu fazer 2 gols ali em diante. O Equador levou aquele empate, levou um sufoco do Equador. Mas enfim, ganhou. O resultado foi o que importou, e foi o que ela fez nesse jogo aqui. A seleção norte-americana, nos jogos que ela marcou gols no empate contra a País de Gales e na vitória contra o Irã, por mais que crie, isso é fato, ela cria jogadas, e nesse jogo aqui ficou nítido, mas ela não marcou mais de um gol nesses jogos. E aqui, assim, digamos que para os norte-americanos, infelizmente, isso se repetiu nesse jogo. O jogo foi intenso. Logo nos primeiros minutos, acho que é nos 2 minutos do primeiro tempo, há um lance da seleção norte-americana e tá aquele jogador do Pulisic. Esse é o jogador, digamos que, mais valorizado na seleção norte-americana. Talvez seja, usando aquele termo assim, não que seja ele tem que jogar pro coletivo, mas talvez ali, considerando assim, talvez a alma do time, assim. E aí tem um lance do Pulisic, ele tá na frente do gol, e ele bate, e o goleiro holandês defende. E aí tu para pra pensar assim, talvez comparando com a primeira fase, a fase de grupos ali, que a seleção norte-americana converteu um gol em cada jogo ali. Fato, e aquela converteu um só também, mas ela criou demais. E aí assim, por vezes, o que não aconteceu, assim, teve lances assim, a Holanda, a dinâmica do jogo foi assim, a Holanda fez 2 gols, saiu na frente, fazendo 2 gols. A seleção norte-americana ela faz o seu gol ali, e depois a Holanda faz o 6-1. Mas a seleção norte-americana criou demais, e nessa criação de oportunidades da seleção norte-americana teve lances, por exemplo, tem um erro ali, o anterior tem um escanteio que é batido ali, e a bola meio que no bate-rebate ela sobra na pequena área, e o jogador norte-americano ele vai converter meio que, eu vou muito entre aspas, como um voleio, muito entre aspas. E aí a zaga tira a bola de dentro do gol. Tem uma que há um lance ali no jogo que é um erro de defesa da seleção holandesa ali, e o jogador norte-americano rouba a bola, e no que ele rouba a bola, ele tá indo aqui na transversal,
ele dribla, ele se desvencilha do goleiro holandês e ele chuta gol, chuta cruzado, claro, não com tanta força. E a bola tá entrando e o zagueiro holandês tira praticamente de cima, pouco antes, não vou dizer em cima da linha, mas ali ele impede a bola de entrar. A seleção norte-americana criou demais. E aí, a seleção holandesa, cara, se tu comparar com as seleções antigas, esse não é nosso objetivo assim, mas a seleção holandesa dá a leve impressão que temos assim que ela tá jogando muito abaixo do esperado, assim. Mas enfim, o que importa é o resultado, é os 3 pontos. Aqui na segunda etapa da competição, na terceira, seja aqui na oitava, que é a segunda etapa, nas quartas, na semifinal, o time pode jogar por uma bola, desde que não leve gol. E o que interessa aqui é simplesmente a vitória, para tu progredir de fase. Então assim, ó, teve essa dinâmica assim, a Holanda abriu 2 gols e o gol da seleção norte-americana ali, quando eles fizeram o gol é meio engraçado, não é que é engraçado, é estranho, eu pelo menos tenho dificuldade para descrever o gol que o jogador norte-americano recebe um cruzamento na área, rasteiro, e aí que fica difícil de entender aquele movimento, se foi é como se fosse uma letra ou um calcanhar. Mas do jeito que a bola pega ali uma elevação e ela vai caindo no gol como se estivesse encobrindo o goleiro, assim, atravessando o goleiro, encobrindo assim, o zagueiro tenta impedir. O jeito que ela cai no gol, aquilo ali caracteriza um golaço. E aí quando a Holanda tá, aí nesse momento tá 2-1. Quando a seleção norte-americana faz esse gol e há essas oportunidades aí do drible, que há méritos do goleiro ou méritos dos zagueiros holandeses, tu pensou assim, quando os Estados Unidos fez o gol, agora vai incendiar o jogo, não tá morto, porque tu pensa assim, eles se entregaram com os 2-0. Não, a seleção norte-americana correu e foi atrás, tentou buscar alguma coisa. Ele pensou assim, começou a dar Estados Unidos, pensa, o jogo vai tomar uma outra intensidade, será que vamos ter um tempo, uma prorrogação aqui, uma emoção maior, um pênalti? Só que daí, um pouquinho depois, assim, a seleção holandesa fez o terceiro gol e praticamente ali, com o decorrer do tempo, o terceiro gol era selar a vitória. Mas, enfim, o que importa é o resultado. Quem progrediu, quem avançou de etapa aqui foi a seleção holandesa. Os americanos caíram, mas jogaram bem. Só o fato de chegar na segunda fase, assim. E tem num dos primeiros vídeos eu falei assim que a seleção norte-americana tinha poucas participações na Copa do Mundo. Na verdade, essa minha fala foi equivocada. Ela tem uma seleção já tradicional de participações no evento. Mas tu para pra pensar assim, outrora tu pensava falar em futebol nos Estados Unidos, a primeira ideia que nós temos é o futebol americano. Não esse futebol que nós jogamos aqui, que seria, eu vou usar o termo futebol inglês, porque quem criou foi os ingleses. E aí, com esse negócio que acontece aqui no Oriente Médio, ali, né? O Oriente Médio, que é a Ásia. Nos Estados Unidos, enfim, essas regiões têm se tornado polos do futebol, porque tem, devido ao bom retorno financeiro para os atletas, tem digamos assim, ocasionado uma espécie de êxodo de atletas para lá. Aí vão vários atletas, talvez até estão em ritmo de aposentadoria, mas atletas que marcaram história nas seleções, em clubes, enfim. E aí permite esse intercâmbio, essa troca de sabedoria, de técnicas, enfim, vai aprimorando. E o futebol norte-americano foi excelente. O futebol que os Estados Unidos apresentou aqui, claro, caiu nas oitavas. Mas aquele termo que eu vou usar, caiu atirando. Progrediu bastante. A seleção holandesa já é uma seleção natural, uma seleção tradicional, ela já foi 3 vezes finalista, ela só não é campeã. Mas vamos ver agora, nas quartas agora, o progresso da seleção holandesa, assim, o que vai te apresentar no seu futebol. O que ela fez, assim, a Holanda talvez não tenha, no papel ela tem um grande elenco, mas na prática ali, talvez não tenha apresentado um grande futebol, mas o que ela fez, e isso desde a fase de grupos ali, e ela fez isso hoje,
ela garantiu o resultado. E o que importa aqui na fase de grupos não tem mais aquela, tem que empatar e coisa não. O que importa aqui é vencer. E a seleção holandesa se classificou, ela foi adiante. Mas foi um bom jogo assim e parabéns às duas equipes. E veremos a Holanda agora nas quartas.